Você já achou um filme ruim apenas por considerá-lo estranho? Basicamente, isso acontece quando somos confrontados por algo diferente do que estamos acostumados. Vivemos de maneira acelerada, o que é bastante cansativo. Ver filme demanda tempo e disposição. Se quisermos ir ao cinema, temos que pagar caro por um ingresso. E olhando pela ótica da indústria cinematográfica, estúdios e produtores preferem apostar em obras com retorno financeiro garantido, o que faz com que um tipo padronizado seja produzido em larga escala. Levando tudo isso em consideração, faz sentido a gente querer ver aquilo que nos faz bem. Não queremos arriscar tempo e dinheiro na possibilidade de uma experiência ruim. De tanto vermos um estilo padronizado no cinema, seja por demanda oferecida ou por gosto mesmo, tendemos a estranhar quando algo quebra o padrão. Mas, olhando friamente, o diferente é necessariamente ruim? O cinema é uma forma de expressão artística que tem sua própria maneira de se comunicar. Cada filme dispõe de elementos como atuação, roteiro, cenografia, direção de arte, figurino, planos e montagem. A maneira como esses elementos são administrados é chamada de linguagem cinematográfica. A linguagem a ser adotada em cada produção é uma decisão artística que cabe ao diretor. Entretanto, no cinema dos Estados Unidos, é comum vermos produtores com maior poder de decisão, principalmente quando se trata de franquias de sucesso. E é por isso que a ruptura de um estilo dominante causa tanto estranhamento. Isso contribui demais para a massificação de uma maneira mais palatável de fazer cinema, a de dar ao público exatamente o que ele quer. Avengers! Assemble. Não existe apenas uma maneira de contar uma história, nem mesmo uma fórmula infalível. Por exemplo, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, do diretor Michel Gondry, e A Origem, de Christopher Nolan, são filmes que lidam com o subconsciente humano. Ambos tratam de sonhos, e encontram elementos tangíveis do nosso mundo para trabalhar em suas metáforas. Entretanto, o primeiro se permite ser mais experimental e subjetivo, enquanto o segundo é pragmático. O resultado? Bem, o filme de Gondry faturou 74 milhões de dólares em todo o mundo, enquanto o de Nolan arrecadou 870 milhões. Recentemente fui apresentado ao curta brasileiro Demônia, melodrama em 3 atos. A produção se inicia numa conversa cotidiana entre Miriam e seu primo Hildo. Após ouvir que Sylvain, marido de Miriam, havia dito à esposa que tinha se envolvido numa imundície, Hildo revela que ele e Sylvain estão tendo um caso. Pode até não parecer, mas o curta é muito mais interessante do que sugere sua trama simples e até genérica. E não é por causa do humor. Me perdoa, pelo amor de Deus, Miroca. A gente te ama, sabe? Eu só fiz com as suas calcinhas porque era como se a gente não te traísse. Era como se eu fosse você. Deixa eu souber falar, seu punheteiro filho do capeta! O primeiro ato traz uma linguagem tradicional do cinema. As cenas são registradas sempre com câmeras estáticas, mantendo uma estabilidade que remete à calmaria inicial daquelas personagens. Planos abertos e fechados são utilizados, e a montagem prepara diálogos respeitando a lógica de plano e contraplano. No segundo ato, após a traição revelada, o conflito das personagens vira pauta de programa televisivo, e o filme passa a emular a cobertura da mídia. Senhora, qual o seu caso? Não é meu caso não, ó. O caso é daqueles dois ali, ó. A culpa é da bicha demônia, ali. Sai a imagem estática e entra a câmera sempre à mão do cinegrafista.
entregando coerência com a proposta escolhida e caráter documental. Não tempo, né, Miriam? Para palhaçada, eu, hein? O nome dele é Rio do Paulino dos Santos. Filma ele, em nome de Jesus. Já chega, né? Além de ter valor metafórico ao refletir a relação caótica do trio protagonista, a montagem agora trabalha apenas com imagens de uma única câmera e faz referência ao que seria o material bruto capturado pela equipe de TV. Pensa no nosso filho. Tô pensando nele, vou arrumar um pai novo pra ele. Fala bobagem, menina. Fala bobagem, ó. Ó, o que a Bíblia fala, hein? E o terceiro ato promove nova ruptura na estética ao se aproximar do conteúdo de internet, funcionando como um meme. Eu tô do lado de Jesus e ele é o demônio. Vem. Eu tô do lado de Jesus e ele é o demônio. Deixa o saco, tá? Eu tô do lado de Jesus e ele é o demônio. Vem. Eu tô do lado de Jesus, mas esse aqui é o demônio. Já estão. Tem que pedir uma pastilha. Tanta mudança estética dentro de uma mesma obra pode causar estranheza, mas o que acontece aqui é uma total demonstração de controle narrativo. O filme tem consciência de sua liberdade artística e a usa em benefício próprio. Cada ato traz características que visualmente não dialogam entre si, mas que refletem a lógica do processo midiático de hoje. Os recursos visuais contam a história de forma concisa. Ao invés de ser literal verbalizando a sátira do que se torna viral hoje, o filme mostra esse processo através da linguagem, o que é muito mais efetivo. Não é particularidade de Demônia usar a ruptura de sua lógica interna para algo além do preciosismo estilístico. Esse recurso é sempre bem-vindo quando utilizado de forma inteligente. No episódio anterior, o famigerado Federico Evandro se preparava para atirar em Leléu. No final de Lisbela e o Prisioneiro, o diretor Guel Arraes brinca com a autoconsciência de suas personagens ao inserir uma linguagem seriada e ela ser notada dentro da própria cena. Que história é essa? O revólver de Lisbela tá com todas as balas dentro? Oh, gente. E o Valente morrer foi de susto, é? No episódio anterior, o famigerado Federico Evandro se preparava para atirar em Leléu. De novo? Não é por acaso. A escolha dialoga diretamente com as sessões de cinema frequentadas por Lisbela. Marion será a primeira vítima do monstro? Não perca a continuação desta empolgante aventura no próximo episódio de As Metamorfoses da Alma. Ai, que cinema, uma agonia danada. A autoconsciência também rende uma ótima mudança de linguagem em A Nova Onda do Imperador. Oi, licença, 2 segundinhos. Quem tá na carroça sou eu, lembrou? Essa história é minha e não dele. Beleza, você entendeu? Então vamos seguir em frente. Desculpa atrapalhar. Com seu estilizado Kill Bill Volume 1, Quentin Tarantino homenageia o cinema japonês de artes marciais. Em determinado momento, Tarantino usa um anime para apresentar uma de suas personagens. Essa não é uma mera escolha estética, mas uma amplificação do seu repertório de referências, uma vez que o anime é um estilo de animação propriamente japonês. O diretor David Yates também insere uma sequência de animação em seu Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Mas aqui já temos uma outra intenção narrativa para justificar essa escolha. Yates muda a linguagem com uma preocupação comunicativa. A linguagem é um recurso para dar maior importância a uma nova informação apresentada. O diretor tenta fugir dos clichês visuais utilizados comumente em cenas de flashback. Falando em flashback, um caso curioso é o de Hamilton. O filme, na verdade, é a filmagem da peça homônima dirigida por Thomas Kyle e com texto, músicas e letras de Lin-Manuel Miranda. Sem contar com os mesmos recursos de um filme, a produção decide retomar um acontecimento passado, e a forma como eles mostram esse flashback é bem criativa e quebra a lógica natural da peça. A toast to the groom, to the groom, to the groom, to the bride, from your sister, Angelica, who's always by your side, to your union, to the revolution.
Aliás, vejam Hamilton. Até mesmo o gênero musical, que tem a natureza disruptiva pela suspensão da verossimilhança, se permite modificar suas próprias lógicas internas ao tentar representar um devaneio ou nos colocar no meio de um número apenas com um movimento de câmera. Como dito anteriormente, não existe apenas uma forma de contar uma história, nem mesmo uma fórmula infalível. O que existe é a perspectiva diferente. É encontrar uma maneira legal de contar uma história da melhor forma possível. Os realizadores precisam de liberdade artística para fugirem do lugar comum, e para isso, nós do público precisamos ser mais abertos ao diferente. Nos permitir experimentar novas linguagens, na pior das hipóteses, nos fará conhecer um novo ponto de vista.